Deus esteja conosco, queridos irmãos em Cristo. Peço que todos os irmãos se coloquem de pé para que façamos a abertura da nossa reunião. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Onipotente, e por sua santa vontade, declaro aberta a reunião espiritual de hoje. Que Deus esteja conosco, agora e sempre. Amém. Vamos cantar com a vontade de Deus o hino de número 2, a graça de Deus. De Deus nos veio a graça da obediência, vida eternal de sua onipotência. É na sua lei, sabemos agora, que em cada um de nós o Cristo mora. Vem, nega-te a ti mesmo, com ardor toma tua cruz, diária e com paciência. Foge do mundo e busca com amor o caminho divino da obediência. Nada temos de nós o que nós temos, ao Criador do céu tudo devemos. O mundo é uma vaidade, e a mentira é a blasfêmia da verdade. Vem, nega-te a ti mesmo, com ardor toma tua cruz, diária e com paciência. Foge do mundo e busca com amor o caminho divino da obediência. O Senhor tudo fez, tudo norteia, desde o astro infinito ao grão de areia. Se alguma coisa houvesse com vontade, onde estaria de Deus a majestade? Vem, nega-te a ti mesmo, com ardor toma tua cruz, diária e com paciência. Foge do mundo e busca com amor o caminho divino da obediência. Podemos sentar pela vontade de Deus. Nós damos graças a Deus, irmãos, por mais uma vez nós estarmos reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme nós já sabemos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo significa por sua vontade. Então, reunidos pela vontade de Deus. Não é porque nós fomos convidados por alguém, para agradar ninguém, mas sim porque nós fomos ordenados pelo Senhor, por sua vontade, ordenados a todos nós estarmos aqui hoje. Ninguém mais e ninguém menos. Então, predestinados, além de ordenados, predestinados. Desde antes da fundação do mundo, cada um de nós, exatamente esses, já estavam selecionados para estarem aqui, nesse plano perfeito criado por Deus, assim como o apóstolo São Paulo também nos fala, que desde antes que o mundo fosse, ele já estava predestinado a ser apóstolo. Por isso nós damos graças a Deus. E nós estamos reunidos, irmãos, não apenas para ouvir, Todos nós estamos aqui para trabalhar. E como que nós trabalhamos na nossa reunião? Às vezes pode parecer meio estranho, o irmão está sentado ouvindo, não, sabemos que não é somente ouvindo, mas trabalhando, Trabalhando como? Orando para aqueles que forem falar, para que falem com sabedoria, para que não eles falem, mas o Cristo fale através deles, para que eles falem somente a respeito dessa santa doutrina de obediência à vontade de Deus, para que não falem sobre si mesmos, sobre assuntos diversos que não condizem com o ambiente da reunião. A reunião ela é exclusiva para se falar a respeito da obediência a Deus, seus fundamentos, aqueles temas correlatos à obediência e negação, fé, tantos outros assuntos que nós temos para tratar aqui. Então, reunião é exclusiva para isso. E a todos nós que vamos ouvir essa noite, que o Senhor então nos dê o discernimento, nos dê a compreensão daquilo que será dito,
e todos os outros atributos são necessários para que nós possamos ouvir, discernir aquilo que nós estamos ouvindo e após nós provarmos se aquilo é verdade ou não, nós colocamos em prática, né? Porque não adianta apenas nós virmos a reunião, ouvirmos e não colocarmos em prática, né? Saímos pela porta como se nada tivesse acontecido. Não, nós temos que ouvir, internalizar, comprovar, né? Discernir aquilo que nós estamos ouvindo e posteriormente colocar em prática. Mas a irmã Jéssica também está escalada para falar hoje, então pela vontade de Deus eu já passo a palavra de pronto para a irmã Jéssica. Deus conosco. Boa noite, amados irmãos em Cristo, que Deus esteja conosco. Damos graças a Deus por mais esse momento que o Senhor nos predestinou para estarmos aqui reunidos em seu nome, isso é, pela sua vontade, como recém ouvimos da boca do nosso irmão Guilherme. Pela vontade de Deus, gostaria de iniciar sugerindo que façamos uma reflexão sobre algumas passagens do Evangelho sobre a fé e as obras. No trecho dos versículos 14 ao 26 do capítulo 2 de Tiago, podemos ler que o apóstolo nos diz, pela vontade de Deus, que a fé sem obras é morta e que é preciso não só ter fé, mas ter obras. Vou ler então a passagem pela vontade de Deus. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aguentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe a meretriz não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Finaliza aqui o trecho do capítulo de Tiago. Entendemos, então, pela vontade de Deus, que a fé é o acreditar em Cristo Jesus. Acreditar que Cristo é a divindade que morou na terra na pessoa de Jesus. E, por consequência lógica, acreditar naquilo que ele pregou, na doutrina da obediência que ele ensinou. Que é a doutrina, ou seja, quando falamos doutrina, essa palavra se refere a um conjunto de ensinamentos. Nesse caso, ensinamentos que nos ligam, nos unificam a Deus. Devemos compreender também, pela vontade de Deus, que as obras é a colocação dessa doutrina em prática no nosso dia a dia. A obra é realizada, portanto, cada vez que realizamos esses ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo no nosso cotidiano. São as ações em obediência a Deus.
o cumprimento daquilo que Jesus Cristo pregou. De nada vale, portanto, apenas crer em Deus. E como está escrito na passagem, até os demônios creem e estremecem. Mas se não houver obras, se não colocarmos em prática aquilo que cremos, essa fé não tem nenhuma valia. É morta em si mesma. Combinando com aquela outra passagem de Mateus, que está no capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Portanto, não basta apenas ter fé em Deus, ou clamar pelo Senhor, mas é necessário fazer a vontade de Deus. Aí estaremos no reino dos céus. Pois entramos no reino dos céus ainda aqui encarnados, ainda nesse plano físico. O significado de ter fé se resume em crer, acreditar firmemente em algo. É uma certeza que temos em nosso interno. Diz a passagem, no exemplo citado de Abraão, que a fé cooperou com as obras, e aí essa fé foi aperfeiçoada. Então, pela prática da obediência, ou seja, pelas nossas ações dentro do bem, que são as obras, essa fé é aperfeiçoada, para que com a fé aperfeiçoada, na sequência, façamos também a obediência cada vez mais perfeita. Então a fé é o que nos impulsiona na realização das obras. Então até aqui, pela vontade de Deus, já sabemos, repetindo novamente, que não basta somente crer, ter fé, mas também é preciso obrar, fazer a vontade de Deus. E podemos concluir também, pela vontade de Deus até aqui, que a fé verdadeira sempre nos impulsiona à ação. Nesse caso, falamos da ação ou ações em obediência à vontade de Deus, ou seja, as obras. Também podemos, por Cristo, raciocinar. Se não está nos impulsionando à prática da obediência a Deus, não é uma fé verdadeira. E para isso, temos o ensinamento dos apóstolos, pela vontade de Deus, que está em Lucas, no capítulo 17, versículo 5. Disseram então os apóstolos: Senhor, aumenta-nos a fé. Ou, Senhor, acrescenta-nos a fé. Além disso, também sobre esse assunto, o apóstolo Paulo, no capítulo 8, versículo 13 da Epístola aos Romanos, escreve que devemos mortificar as obras do corpo. Está escrito assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Como mortificar as obras do corpo? Cristo Jesus nos ensina em Mateus, no capítulo 8, versículo 34. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Negue-se a si mesmo. É o detalhe importantíssimo que foi esquecido pela humanidade. Se pensarmos que fazemos a obediência por nós mesmos, que obramos o bem por nós mesmos, então pensamos que somos bons. Estamos sendo vaidosos. Estamos, na verdade, roubando a glória de Deus. Jesus Cristo tudo fazia em obediência a Deus. E em nada se gloriava a si mesmo, mas pelo contrário, reconhecia que era a vontade de Deus que operava nele todos os milagres, todas as ações dentro do bem. E ele nos chamou para segui-lo, para imitá-lo. Devemos, portanto, negar a nós mesmos,
reconhecendo que é a vontade de Deus que opera em nós, quando realizamos qualquer ação em obediência à vontade de Deus. Qualquer ação dentro dos mandamentos e estatutos de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, estaremos mortificando as obras do corpo, como nos orienta o Cristo em seu apóstolo Paulo. Também é isso mesmo que o professor Júlio Gatti nos adverte no livro As Duas Grandes Leis Espirituais, em Conselhos e Advertências, quando escreve que na vida prática devemos pensar que fazemos as coisas pela vontade de Deus, sob cujo amparo nos colocamos, tendo grande cuidado de fazer a vontade de Deus dentro de seus santos mandamentos e estatutos, em primeiro lugar de seus mandamentos. Então, agora sim, sendo verdadeiros cristãos, iniciando pela fé, juntamente com as obras, que é a obediência, e mortificando essas obras, que é a negação, somos verdadeiros cristãos. Pois sem obediência e negação não pode haver cristianismo verdadeiro. Para agregar no raciocínio, temos o que escreve pela vontade de Deus São Paulo aos Efésios, no capítulo 2, nos versículos 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as obras boas, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, pela graça sois salvos, ou seja, pela graça de Deus, porque é a vontade de Deus, e não porque nós, por nós mesmos, fazemos as obras, e então merecemos a salvação. Porque, novamente, se assim fosse, nós seríamos bons. E diz o Senhor, que ninguém é bom, senão um, que é Deus. Está em Marcos, no capítulo 10, versículo 18. E ainda, deixando mais claro na passagem, para que ninguém se glorie, está escrito na passagem. Porque essas obras, Deus que preparou, para que andássemos nelas. Então, Deus que preparou, e nós somos somente os vasos, instrumentos onde a vontade de Deus se manifesta em nós. Ainda é importante ter bem claro que obras que reconhecemos não serem nossas, mas feitas pela vontade de Deus, precisam estar em conformidade com os mandamentos e estatutos de nosso Senhor Jesus Cristo, que são: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma e de toda a tua mente, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Porque, como nos adverte o professor Ugarte, não poderíamos pensar que, procedendo mal, faríamos a vontade de Deus, porque isso seria acarretar uma grande responsabilidade, pois que faríamos de Deus o autor de todos os nossos crimes e delitos. Porque a obediência é para fazer dentro do bem e jamais do mal. A obediência não é para libertinagem. Também podemos ler o que o professor Ugarte escreve, por ordem do Espírito Santo, no artigo Deus e Homem, em relação a que a salvação é feita pela graça de Deus, pela vontade de Deus e não por nós mesmos, por alguma bondade humana ou merecimento. Então escreve assim o professor: imaginar-se que com a nossa vontade poderemos salvar-nos é contrariar os ensinamentos evangélicos. Deus é o que salva.
É continuar como se encontrava o povo israelita antes da vinda do Senhor, que não pôde cumprir os mandamentos e estatutos, pois os mais perfeitos caíram na cobiça. Pelo que os apóstolos nos declararam: sem nós, nem os profetas seriam aperfeiçoados. É fazer inútil a vinda do Salvador. Procuremos imitar a vida interna de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o ensinamento apostólico. Eu desejaria que todos nós tivéssemos aquele sentir interno que tem tido nosso Senhor Jesus Cristo, que ao chegar a Deus, humilhou-se perante si mesmo e, tomando a forma de servo, fez-se obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. Fazer-se santo, pela vontade humana, seria cair em condenação, pelas palavras do Senhor. Ai daqueles que se santificam a si mesmos. Para que nosso juízo seja justo, teremos que fazer o que fazia o Divino Redentor. Meu juízo é justo, porque eu não busco fazer a minha vontade, mas procuro fazer a vontade daquele que me enviou, o Pai. E outra vez nos declara: eu não desci ao mundo para fazer a minha vontade, mas para cumprir a vontade de Deus e terminar a sua obra. Cantemos hossanas, glorifiquemos a Deus, ao Senhor dos céus e da terra. Demonstremos a nossa fé seguindo a Jesus, o grande servo do Senhor, para alcançar a salvação das nossas almas, a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Espalhemos por toda parte a santa obediência que Jesus o Cristo praticou desde menino, a verdadeira caridade que veio de Deus ao mundo, o Verbo divino do martírio do Gólgota. Finaliza aqui o trecho do professor. Procuremos, meus irmãos, ocupar-nos fazendo aquilo que edifica, a vontade de Deus, e não mais a nossa vontade pessoal, como nos ensina o nosso Salvador, Jesus Cristo. Reconheçamos essa vontade de Deus agindo em nós, em cada pensamento e ação dentro do bem. Porque a vontade está no pensamento e, por consequência, se exterioriza nas ações. Mas tudo começa no pensamento. E já no pensamento devemos fazer esse reconhecimento. Portanto, se recebemos um pensamento bom, na mesma hora, também em pensamento, já devemos reconhecer que é um pensamento divino e não humano, não provém de nós mesmos. A obediência e a negação são os princípios básicos da doutrina do Cristo. São as bases que sustentam essa doutrina. Essas bases são simples e fáceis de compreender, quando estamos dispostos a nos desprender dos nossos preconceitos e renovar o nosso entendimento. Portanto, nos empenhemos ao máximo em colocar em prática a obediência e negação, para que vivamos a vida no Espírito. Para concluir sobre esse assunto, vou ler pela vontade de Deus também o que está em Tiago, no capítulo 1, versículo 22 ao 25. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque contempla a si mesmo, e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Novamente, então, mais uma passagem que enfatiza a necessidade de não somente ter fé, ou ser ouvidor da palavra, mas cumpridor da palavra, da obediência, fazedor da obra.
Aqui, pelo que o Senhor me dá a entender, essa lei da liberdade perfeita citada na passagem não é a lei de liberdade em que o homem se acredita livre, com livre-arbítrio, mas se refere à própria lei de obediência, que é a liberdade perfeita, que só reside em Deus. A liberdade em Deus, que chegamos somente pela obediência ao unificarmos com o Todo-Poderoso. Por fim, ainda tem um outro trecho sobre a fé, que é um trecho do artigo Um Outro Discurso, do professor Júlio Gatti Ugarte, que gostaria de compartilhar com os irmãos. Confio em Deus que os homens mais capacitados me compreendam, e sem deixar-se levar pelos seus próprios critérios ou pelos critérios estranhos, quase sempre interesseiros, estudem e pratiquem esta, por assim dizer, nova modalidade do cristianismo na sua pureza primitiva. E poderão estar certos que os resultados não se deixam esperar, porque nada adiantariam com o reconhecimento de uma verdade se não a pusessem em prática. E aqui, novamente, fazendo um parêntese, nessa frase, pela vontade de Deus, vejo exatamente, em outras palavras, que a fé sem obras é morta. Então, nada adiantariam com o reconhecimento de uma verdade, ou seja, tendo fé que é verdade, se não pusessem em prática, sem obrar, sem ter as obras dentro do bem. Continuando aqui o trecho do professor. E é a prática da obediência a que nos levará ao convencimento da verdade. Pode-se assegurar agora que a fé do Cristo jamais foi uma fé cega, mas uma fé baseada na razão, uma fé consciente, raciocinada, demonstrável. A fé deve estar colocada ao serviço da inteligência, e não a inteligência ao serviço da fé cega, invertendo aquilo que é natural. Devemos, espiritualmente, seguir o mesmo processo que se segue na ciência humana. Feito um descobrimento, por quem quer que seja, é preciso comprová-lo, para que este conhecimento seja universal. Deus jamais deu ao mundo uma ciência divina, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, sem que ela fosse comprovada. E a prova irrefutável está em que os apóstolos se chamaram os testemunhos do Cristo, não unicamente dos fatos maravilhosos que ele realizou no mundo, demonstrando sua divindade, mas principalmente pelos resultados alcançados por eles, com a prática da santíssima obediência ao seu Criador, da qual ressaltam seus grandes frutos, realizando a imitação do Cristo, fatos maravilhosos, que todos os homens podem realizar, porque o Salvador não é o Salvador dos apóstolos, mas o Salvador do mundo. E aqui gostaria de chamar a atenção também para esse último trecho, que o professor escreve, que os apóstolos foram os testemunhos em dois sentidos, E o primeiro sentido, em que eles foram os testemunhos dos fatos que fez nosso Senhor Jesus Cristo, dos milagres. Então, eles testemunharam aquilo que aconteceu, Foram testemunhas oculares das curas, da ressurreição de Lázaro, da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas não foram testemunhas somente nesse sentido de testemunhar. Eles foram testemunhas, eles mesmos, testemunhas vivas, pela prática da obediência. Eles alcançaram os resultados, e assim como Jesus Cristo, e por Cristo, essa consciência do Cristo que viveu neles, eles também efetuaram milagres descritos no Evangelho. Então, eles foram testemunhas vivas, nesse sentido também. E é essa comprovação que nós devemos buscar, pela fé baseada na razão e com obras. Então, dou graças a Deus
por esse momento de estarmos aqui e peço a Deus que possamos então, que Ele aumente a nossa fé, a cada um de nós, e possamos então cada vez mais nos dedicar a essas obras em obediência à vontade de Deus. Pela vontade de Deus, então, retorno a palavra ao irmão Guilherme. Dando então, irmãos, continuidade à nossa reunião. Eu não vou falar porque acaba sendo repetitivo, né? Que a gente parece que combina os temas, né? Aí o tema que eu trouxe hoje é fé crística. Exatamente aquilo que a irmã Jéssica acabou de falar. Só para contextualizar esse tema, irmãos, esse aqui é o Fé Crística 3. Né? O 1 foi escrito pela irmã Nida. Então eu peguei esse tema da irmã Nida sobre a fé e dei uma aumentada nele. Fica pouca coisa para a gente falar depois que a irmã Jéssica já falou sobre a fé, né? Nós estamos falando sobre a fé há tanto tempo já, né? Várias reuniões que nós estamos batendo nesse tema, mas eu trouxe esse tema também para a gente olhar sobre outros enfoques também que podem ser observados a respeito da fé também, né? Então, como é que o professor Ugarte define a fé, né? Ele fala assim: a demonstração das coisas que não se veem, e que por ela nós chegamos à comprovação das verdades espirituais que são obtidas por revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo fala assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, né? Corroborando com o significado que o professor Gatti nos dá. Ou seja, nós temos a fé na salvação, por exemplo, né? Sabemos que a salvação ela se inicia aqui no plano físico, né? Nós estamos já nesse caminho de salvação. Porém, a salvação plena nós alcançamos somente quando nós abandonamos esse corpo físico, somos libertos desses grilhões materiais, né? Então nós alcançamos a salvação. Então, por enquanto, nós temos o quê? A fé na salvação, né? Que é a demonstração das coisas que não se veem, ou a prova das coisas que nós não vemos, né? Nós não vemos plenamente a salvação, mas nós temos certeza, através da prática dessa obediência a Deus, que essa salvação existe, né? Essa é a fé. E materialmente, não só espiritualmente, mas materialmente os homens precisam da fé também, né? Eles precisam acreditar naquilo que eles se propõem a realizar. Em todas as nossas tarefas, nós temos que acreditar naquilo que nós estamos fazendo, né? E dessa forma, nós conseguimos mobilizar a nossa energia, o nosso esforço para aquilo que nós vamos fazer. E quando nós mobilizamos o esforço, acreditando que nós podemos chegar a um resultado, assim nós podemos chegar a um bom resultado, né? Porque alguém que não acredita naquilo que está fazendo, dificilmente ele vai chegar a um resultado bom, né? Se ele não acredita naquele processo que ele está vivendo, dificilmente ele vai chegar a um bom resultado. Lá no tema Nascimento de Jesus Cristo, o professor Gatti fala assim: como poderíamos nos dedicar ao estudo laborioso e profundo de uma ciência se de antemão não temos a crença ou a fé na utilidade que vai nos prestar? Da mesma forma ocorre na nossa vida espiritual, né? Para nós buscarmos a Deus, inicialmente é necessário o quê? Nós temos fé, né? Ter fé em Deus, acreditar que Deus existe, né? Para assim nós buscarmos essa vontade de Deus, né? Temos que crer que Ele é o único poderoso, né? E que Cristo vem fazer morada em nós através da prática dessa obediência a Deus, né? Dessa forma que nasce essa fé crística em cada um de nós, né? Pela prática da obediência a Deus. Se nós não temos essa fé inicial, nós não podemos ingressar neste caminho de obediência a Deus. E sempre lembrando, né, irmãos, que essa fé, por que nós chamamos de fé crística, né? Fé do Cristo? Porque não é nossa. É a fé desse Deus, desse Cristo, desse Espírito Santo que habita em cada um de nós, né? Porque, como a irmã Jéssica falou, a negação, né? Nada é nosso, tudo é de Deus. A negação que nos traz isso. Aí nos fala assim também o apóstolo Paulo aos Efésios: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, não é mérito nosso, né, a salvação. A salvação vem através da obediência a Deus, né? Nenhum de nós tem mérito da salvação, né? É uma misericórdia de Deus, né? A misericórdia de Deus conosco, que nos fez encarnar nesse momento, nessa família que nós estamos, né? E pudéssemos viver essa obediência a Deus no nosso dia a dia.
E nós sabemos também que existe, como a irmã Jéssica já falou, né, a fé humana, que é irracional, que é limitada, né? Por ser material, ela já é limitada, né? E irracional. E a fé do Cristo, que é consciente, que é raciocinada, e incomparavelmente a fé do Cristo é mais abrangente, é superior à fé humana, né? Por quê? Porque a fé do Cristo se baseia num raciocínio superior, né? Um raciocínio crístico, de Deus em nós. Pelo raciocínio material, por que ela é limitada, né, a fé material? Porque pela fé material nós só conseguimos alcançar as coisas materiais, né, as compreensões materiais. Nós só podemos compreender a matéria através dos nossos olhos materiais, né? Aquilo que chega pelos sentidos físicos, que nós podemos tocar, que nós podemos sentir, que nós podemos ver. Porém, com esse raciocínio crístico, o Cristo em nós pode compreender aquelas coisas do Espírito, que nós não enxergamos pelos olhos materiais, mas sim pelos olhos espirituais, né? E os irmãos falaram muito, né, que aquela passagem que fala, né, que até mesmo o nosso Senhor Jesus Cristo não fez nada onde não viu a fé, né, onde não encontrou a fé. Por quê? Porque sem a fé, mais uma vez, nada pode ser feito, né? Se nós não acreditamos naquilo que nós estamos nos propondo a fazer, nós não alcançaremos um resultado. Porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para lá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Isso está lá em São Mateus 17:20. E tomando como exemplo as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós repetimos sempre na nossa invocação, né? Quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas, né? Aí nós continuamos na invocação. Nós temos fé, mais do que fé, a certeza de que Ele está entre nós, que Ele está em nós, que Ele está no nosso interno, né? Em cada um de nós. Por quê? Porque Deus é esse Espírito universal que abrange e compreende todas as coisas, né? É esse Espírito que, pela misericórdia de Deus, nós alcançamos através da prática da obediência, né? Através da prática da obediência, esse Espírito faz morada em nós. Está lá em 1 Coríntios. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, né? Então, quando nós passamos a praticar esta boa, perfeita e agradável vontade, né? A obediência aperfeiçoada, quem na verdade pratica é Cristo, é Deus no nosso interno. E não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está lá em Romanos 12:2, só para corroborar com aquilo que eu tinha acabado de falar, né? Que é somente através dessa renovação do vosso entendimento, né? A busca dessa obediência aperfeiçoada, que nós podemos praticar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não adianta somente, irmãos, também Cristo despertar em nós, né? A partir do momento que Ele desperta em nós, por essa fé, por essa prática da obediência, nós temos que continuar alimentando esse Cristo no nosso interno, né? Porque senão, essa luz que estava crescendo passa a diminuir, né? Então, alimentando, como que nós alimentamos o Cristo no nosso interno? Através da prática da obediência, em todos os nossos atos, dos maiores aos menores, dos mais simples, aqueles atos que nós achamos que não tem importância, né? Como levantar da cama, escovar os dentes, tomar banho. Tudo isso nós temos que fazer o quê? Pensar que estamos fazendo pela vontade de Deus. E não só isso, né? Não só pensar que estamos fazendo pela vontade de Deus, reconhecendo que não somos nós que temos esse pensamento, né? Mas é Deus em nós. É aí que entra a negação. Como a irmã Jéssica também falou, obedecer, todos obedecem, né? Consciente e inconscientemente. Nós temos que fazer conscientemente, reconhecendo que não somos nós que estamos obedecendo, né? Tendo sempre presente que nossa obediência, o jantar do Filho unigênito, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Não é para libertinagem, senão para toda obra boa, para se cumprir dentro dos seus santos mandamentos e estatutos. Isso está escrito lá no Correio do Povo, em 13 de fevereiro de 1944. Mas voltando então ao tema da fé, né? Se nós temos fé em alcançar um objetivo, quando nós alcançamos aquele objetivo, o que acontece? A fé, ela desaparece, né? Porque nós já enxergamos aquele objetivo, aquilo ali deixou de ser
a certeza das coisas que nós não vemos? Porque nós vemos, né? A partir daquele momento vira a realidade, né? Então aquela fé desaparece porque já cumpriu a sua finalidade. Aí nós temos dois exemplos, né? Por exemplo, um atleta que vai participar de uma corrida, né? Antes da prova, se ele está ali para vencer, né? Porque às vezes nem toda corrida é para vencer, né? Às vezes é um desafio, né? Mas para vencer então aquilo que ele se propõe, seja vencer a corrida ou vencer a ele mesmo, né? Ele tem que ter fé que ele vai vencer. Senão não adianta nem ele correr, né, irmãos? E após a vitória, após ele alcançar o objetivo dele, aquela fé desaparece, né? Porque ele já conheceu a vitória. Outro exemplo, nós temos fé na manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que através da prática dessa obediência, o Senhor se manifesta a todos nós. Quando nós recebemos essa manifestação, aquela fé desaparece. Por quê? Porque nós já o conhecemos, já tivemos a manifestação. Né? Então, a partir daí não é mais uma fé, é uma certeza. Né? A partir daí, nós adquirimos outra fé e outra fé. Né? Quando nós temos a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, então teremos uma nova fé. Mais uma nova coisa para nós buscarmos, né? Acreditarmos. Por isso que São Paulo nos fala, né, que o cristão vive de fé em fé. Né? Nada pode ser feito sem fé. Está lá em Mateus 21, 22. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, ou seja, tendo fé, o recebereis. Então nós vemos a importância da fé no nosso dia a dia, na nossa prática da obediência a Deus. Ela é indispensável. Só que a fé, como a irmã Jéssica já falou, sozinha ela não salva, né? Ela não é suficiente, a fé, somente acreditar por acreditar. Ela não é suficiente para nós obtermos essas promessas que o Pai nos faz, né? Que nós podemos ler lá nas duas grandes leis espirituais, né? Todas as promessas de benefícios que nós temos através da prática da obediência a Deus, né? Então a fé sozinha ela não salva, mas sem a fé nós não podemos alcançar essa unificação com o Pai, essa salvação. Essa meta final que nós nos propomos. Tendo sido justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Está lá em Romanos 5, de 1 a 4. E tem mais assim, Gálatas 2, 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Temos que ter, parece contradição, né, aquilo que a irmã Jéssica falou, né? Nós temos que saber a diferença entre as obras da carne e as obras do Espírito, né? Aquelas obras que são necessárias de vir junto com a fé são as obras do Espírito, como a irmã já esclareceu, né? É a obediência a Deus. Porque o que são essas obras da lei, né, ou obra da carne? É a vontade humana, né? Aquilo que o ser humano faz e acredita que faz por sua própria vontade, né? Essa obra não salva ninguém, né? A fé e essas obras não levarão ninguém à salvação. Porém, a fé com as obras do Espírito, né, da vontade de Deus em nós, se Cristo agindo em cada um de nós, aí sim, aí nós chegamos à salvação. Então, nós já vimos que a fé, ela sozinha não nos basta, né? Por que a fé sozinha não basta? Porque nós sabemos que a doutrina é uma ciência, né? Nenhum cientista chega a uma conclusão somente acreditando. Ele tem que experimentar, ele tem que colocar em prática, né? E o professor Gatti nos fala exatamente isso, lá no tema Nascimento de Jesus Cristo. Mas fora desta fé, ou crença preliminar, a ciência em si jamais se baseou na fé, mas sim no conhecimento, já comprovado e demonstrável em qualquer momento, dispondo-se dos meios materiais para este fim. A ciência de Deus tão pouco se subtrai a esta norma razoável. Daí que, não nos separando deste critério científico, a ciência de Deus não poderia ser admitida somente pela fé, porque correríamos o risco de sermos enganados por outros ou por nós mesmos, né? Por isso que o apóstolo Paulo fala, abandonai, deixai a doutrina da fé, né? A fé é uma muleta. Por que ele fala isso, né?
Porque a fé ela não deve ser o fundamento, e sim o apoio, né? A fé não é um fundamento. Quais são os fundamentos? Obediência e negação, né? A fé nos auxilia? Nos auxilia. Mas, por isso que o apóstolo Paulo fala, né, que é uma muleta, né? Serve de apoio, serve para nos impulsionar adiante na meta, como a irmã Jéssica falou, mas não é o fundamento. A fé sozinha não salva a ninguém. Até porque aquilo que nós desconhecemos nós não podemos praticar, né? Somente com a fé, se nós não conhecemos, não temos como praticar, né? Aí complementa ainda o mestre Gatti no tema Nascimento de Jesus Cristo. De forma que a fé tem o seu valor espiritual certo, no estado preliminar do neófito. Em câmbio, não é o fundamento da ciência de Deus, porque, identicamente à ciência humana, a ciência de Deus tem os seus fundamentos, que nós podemos demonstrar, como se vê pelas palavras do Senhor. Se alguém quiser saber se essa doutrina é minha ou vem do Pai, faça a vontade de Deus, e assim chegará a saber pela mesma doutrina, que ela não é minha, mas do Pai que me enviou. Né? E quando nós temos fé que Deus sabe todas as coisas, aí nós voltamos lá para ansiosa solicitude pela vida, né? Nós percebemos que não precisamos mais buscar em oração as coisas materiais, né? E sim, passamos a buscar somente aquelas coisas espirituais, como podemos ler lá em Mateus 6,33, que é a conclusão dessa passagem da ansiosa solicitude pela vida, né? Que é Mateus 6, ele conclui em 6,33. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, por essa fé crística, é que nós pedimos as coisas de Deus, as coisas do Espírito, né? Porque Ele é o Senhor absoluto, né? Nós temos que confiar nesse poder da igreja, né? Temos que ter fé nesse poder, né? Se nós pedimos a Deus as coisas espirituais, perseverança, qualquer outro atributo da divindade, a inteligência, né? A lembrança, a memória de praticar essa obediência, que o Senhor nos ouve, né? Se nós pedimos duvidando, sem fé, nós não receberemos, né? Nós não podemos pedir duvidando, né? Fala lá em Tiago 1, 6 e 7. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. E aí lá em Mateus 21, 21, ele fala assim também, as palavras de Jesus. Né? Em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só farei o que foi feito à figueira, mas até, se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Isso foi logo após nosso Senhor Jesus Cristo ter secado uma figueira, né, que não dava frutos. Então ele secou a figueira e aí falou então aos apóstolos, né, que se eles tivessem fé, faria não somente aquilo que ele fez à figueira, mas se falasse para o monte, passasse daqui para lá, assim seria feito, né? Essa confiança ilimitada no poder de Deus, né? Aquilo que o professor Gatti nos fala, que o segredo da doutrina está nessa confiança ilimitada que nós temos no amparo do nosso Pai comum. Está lá nas duas grandes leis espirituais. E ilimitada, irmãos, confiança ilimitada é sem limites, né? Parece redundante, mas nós temos que compreender isso, né? É sem limite, em todas as situações, sempre que nós pedirmos alguma coisa, né? Temos que ter a confiança que se estamos em obediência a Deus, se aquilo ali, claro, né? Sempre tem aquele pensamento, que seja feita a tua vontade e não a nossa, né? Às vezes nós pedimos uma coisa que não é para nós recebermos nesse momento, mas nós temos que pedir as coisas espirituais, né? É ilimitada porque também, tanto nos momentos que são agradáveis, quanto aqueles momentos que não são tão agradáveis. Temos que ter confiança que é aquilo que o Senhor nos separou, né? Nos predestinou para passar. E além disso, o professor Gatti nos fala assim, né, que todos nós que temos essa fé crística temos que andar juntos, né? Temos que estar unidos. Como é que ele fala? As palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Os que tenham fé vivam em comum são dirigidas exclusivamente aos que praticam a doutrina da salvação. Isso é, as pessoas que guardam a sua lei, ou seja, praticam a sua lei, né, e seus mandamentos, contrários a qualquer ato de violência. Em outras palavras, aos que têm o dom da fé, não a fé humana, mas a fé que teve ele, que se recebe do céu quando vivemos dentro
da lei de obediência, ou seja, essa fé crística, né? A fé do Cristo em nós. Sigamos então, irmãos, firmes, perseverantes nessa doutrina, né? Como diz o apóstolo Paulo aos Efésios, né? Calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, crescendo com essa fé cada vez mais, nessa obediência a Deus, com essa fé crística nos auxiliando, nos impulsionando, como a irmã Jéssica falou, né? E que nosso Senhor Jesus Cristo nos conduza com a sua sabedoria através desse caminho que nós, como nós sabemos, é estreito, né? Que nos conduz ao reino celestial. O apóstolo Paulo que fala, né? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perfeição, conduz à liberdade, né? E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Lá em Mateus 7, 13 e 14. Então, oremos, irmãos, mas sempre com fé, né? E nos sujeitando, acima de tudo, a essa vontade de Deus, né? Reconhecendo que tudo está na mão de Deus, tudo é a vontade de Deus, né? Ou segue o seu plano, e que nós não somos de nós mesmos. Certo daquela promessa que está lá em Apocalipse, né? Ao vencedor falou: "Ei, sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei-me com meu Pai no seu trono." Então, eu dou graças a Deus por mais essa reunião, reconhecendo sempre que quando nós falamos sobre obediência, sobre negação, sobre essa doutrina, né, pura do Cristo, não somos nós que estamos falando, né, mas é o Cristo em cada um de nós. Porque o Cristo ele fala sobre isso, fala sobre obediência e negação. Aquilo que não provém da obediência, da negação, como eu falei, esses temas que envolvem a obediência a Deus, assim não é o Cristo. Mas quando falamos sobre obediência a Deus, é o Cristo que fala em cada um de nós. Por quê? Porque o homem não pode falar daquilo que ele desconhece, né? Então, mais uma vez, eu dou graças a Deus. Peço que os irmãos se coloquem de pé para que façamos o encerramento da nossa reunião. Nós estamos reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus Pai Onipotente, tendo fé nas suas palavras, quando disse: "Quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas." Nós temos fé que nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Onipotente, está entre nós. Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, perdoa as nossas imperfeições e ilumina-nos com o Teu Espírito Santo em todos os nossos pensamentos e atos dentro do bem. Prepara-nos, Senhor, para recebermos Tua santa manifestação espiritual, que comprova a veracidade da Tua doutrina restaurada nesses dias na terra. Glória ao Pai, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, diante da majestade do Teu poder, te suplicamos nesse momento que ampare a todos os Teus servos aqui presentes, bem como a todos os Teus servos obedientes, onde quer que estejam, em obediência à Tua vontade. Pai bendito, afasta de nossos lados, de nossos lares e de onde quer que estejamos, todos os espíritos e pensamentos que não nos convêm, fazendo com que nos acompanhem somente os Teus santos anjos de luz, aqueles que na terra fizeram a Tua santa vontade dentro dos Teus santos mandamentos e estatutos, e que chegaram, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, até a Ti, Teus santos servos, apóstolos e profetas no Espírito, e que hoje são um só Espírito na Tua eterna glória. Dirige-nos, Senhor, com a Tua sabedoria, e ilumina-nos com o Teu Espírito Santo, em todos os nossos pensamentos e atos dentro do bem, livrando-nos assim do espírito de desobediência. Neste momento, Pai amado, reunidos em Teu santo nome, te suplicamos por nossos irmãos que estão enfermos, material ou espiritualmente, em especial por aqueles que pedem por sua saúde. Tu és poderoso e misericordioso, e sabes as necessidades de cada um de Teus servos. Dá, Senhor, a cada um, conforme for o Teu agrado. Afasta, Pai, da face da terra o poder do anticristo, para que a Tua verdadeira doutrina possa se propagar em todas as direções, em busca dos Teus eleitos e inscritos no livro da vida.
ainda Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, suplicamos que ampare os governos da terra e as pessoas postas em dignidade, principalmente pelo governo deste país, para que governe com justiça e equidade e haja paz entre todos nós, proporcionando um ambiente favorável para a difusão e pregação da santa doutrina da obediência à vontade de Deus. Glória ao Pai, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes na tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Podemos sentar pela vontade de Deus. Eu lembro aos irmãos que nós teremos reunião em General Câmara esse domingo. É às 10 horas a reunião, né? Começando às 10 horas. Na casa do irmão Renato, da irmã Nena e da irmã Rosa. Se algum irmão que ainda não foi e quiser ir, pode entrar em contato que a gente pode guiar, né? Para chegar lá, como é interior, é um pouco mais difícil de chegar lá. Não é que nem quando era na cidade era mais fácil, né? Agora é um pouco mais complicado, então para quem vai a primeira vez é bom ir guiado. Feita a coleta, aqueles irmãos que tiveram a graça de ver ou ouvir espiritualmente, ou quiserem dar algum testemunho, tem a palavra pela vontade de Deus. Graças a Deus por tudo que foi falado na vida. Graças a Deus. Então, como ocidente, peço que os irmãos coloquem de pé pela vontade de Deus, para cantarmos o hino da obediência e encerrarmos a nossa reunião. Nós te obedecemos, ó Senhor, procurando tua santa vontade. Temos do teu Espírito penhor, longe da lei de liberdade. Grande Senhor, mora em nós, nós vivemos para vós. Tua santa lei de obediência vive em nossos corações. Dá-nos a beber tua ciência, orienta nossas ações. Grande Senhor, mora em nós, nós vivemos para vós. Cristo, exemplo de salvação.
Tua fé que desce de cima, mora em nossos corações. Potência que ilumina, inspira nossas canções. Grande Senhor, mora em nós, nós vivemos para vós. Grande Senhor, mora em nós, nós vivemos para vós. Amém. Graças te damos, Senhor e Pai nosso, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome. E isso é por Tua santa vontade. E em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai onipotente, e por Sua santa vontade, declaro encerrada a nossa reunião espiritual de hoje. Que Deus esteja conosco, agora e sempre, por todos os ciclos dos ciclos. Amém.